Sejam muito bem-vindos, amados meus, a essa aula sobre os determinantes sociais da saúde. Essa é uma aula teórica dentro do curso de Teoria do Sistema Único de Saúde do Brasil. Comigo, professor Kenneth Santos, e com você, futuro servidor, futura servidora de nosso país. Amém? Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Amados meus, antes de dar início então aqui à nossa aula propriamente dito, eu tenho um aviso para você. Logo, aqui abaixo na descrição desse vídeo, você encontra aí 3 links. O link número 1 é o link do material em PDF de apoio a essa aula, com toda a teoria trabalhada aqui por mim. Então, esse material que você está vendo aqui na tela, você baixa ele para você aqui no link número 1, logo aqui abaixo, ok? No link número 2 é o link de uma playlist com todo o Sistema Único de Saúde do Brasil, gravado por mim em teoria, tá? Com a teoria de todo o Sistema Único de Saúde nos mesmos moldes desta aula que você está vendo agora, tudo bem? Tá? Então aqui você vai ter aula de História do SUS, você vai ter que foi a aula anterior, inclusive eu recomendo assistir essa aula de determinantes depois de ter assistido a aula de História, para construir então didaticamente um conhecimento. Você vai ter aula de Constituição, que é a próxima aula, que eu recomendo depois dos determinantes, e assim sucessivamente. Essas aulas teóricas você encontra no link 2, tá? No link 2, ok? E no link número 3 é o link de um curso em exercício, né? Nesse curso em exercício, você vai rever todo esse conteúdo em teoria, só que agora em exercício, focado na forma que o examinador gosta de cobrar, fazendo com que você, assim, fique mais próximo de acertar as questões da sua prova e, assim, se tornar servidor público, servidora pública de nosso país. Amém? Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Amados meus, aviso dado, então, sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Determinantes sociais de saúde. O que são esses determinantes? Quando nós falamos sobre esses tais determinantes, ou aquilo que a 8080 vai chamar de determinantes e condicionantes da saúde, na verdade, o que nós estamos falando é da relação processo saúde-doença. A relação processo saúde-doença, saúde-patologia, né? Há uma relação entre eles. Essa relação é dada mediante o que nós podemos chamar então de determinantes. Mas quais são esses determinantes? São os determinantes sociais. Tudo aquilo que, de certa forma, encontra-se em nossa volta são determinantes para a nossa saúde, para a relação que nós temos do processo saúde e doença. Beleza? Quando nós falamos sobre esses determinantes, então, nós precisamos entender que houve uma mudança histórica sobre os elementos vinculados a essa estrutura dos determinantes sociais de saúde. Há uma mudança histórica sobre essa estrutura que nós podemos chamar de determinantes sociais de saúde, tá? Que processo é esse? Nós vimos lá na aula de história que na era bacteriológica era uma era onde que nós entendíamos que o processo saúde e doença era ocasionado por uma única causa, ou seja, tínhamos o que nós podemos chamar de unicausalidade, uma única causa para a doença que cometia o ser humano, para a patologia que cometia o ser humano. Não é? Essa perspectiva se dá principalmente com a descoberta das bactérias. E aí nós passamos a ter então uma teoria que dizia, olha, o problema da doença é que existe a bactéria, então é a bactéria que dá a doença, uma única causa para as doenças. Com o passar dos anos e com os estudos mais aprofundados, mediante essa relação processo saúde-doença, foi identificado que é algo um pouco mais complexo do que uma única causa. Na verdade, foi identificado que existe uma multicasualidade. Então, atualmente, nós entendemos que o processo saúde-doença, ele tem uma multicasualidade. Existem várias causas. Essas causas nós chamamos de forma geral de fatores biopsicossociais.
Fatores biopsicossociais. Esses fatores biopsicossociais são fatores gerais, ou seja, significa que nós temos então fatores nesse processo, fatores biológicos, fatores psíquicos, né? E também fatores sociais, a sociedade que está à nossa volta. E essa relação identifica qualquer fator que prejudica a saúde humana como iniquidade. Então, quando nós falamos assim, as iniquidades para o ser humano, as iniquidades nos determinantes sociais, as iniquidades no processo saúde e doença, nós estamos falando daqueles fatores os quais, de alguma forma, prejudica o ser humano. Essa perspectiva de fatores biopsicossociais, com multifatores, com uma multicasualidade, e a perspectiva que esses elementos que prejudicam a saúde humana é conhecida e é chamada de iniquidade aqui no Sistema Único de Saúde, isso vai ser trago para nós numa conferência internacional extremamente importante, que é a conferência de Alma-Ata no Cazaquistão, tá? A conferência de Alma-Ata no Cazaquistão. Olha lá, essa conferência em Alma-Ata vai acontecer em 1978, tá? Vai participar dessa conferência 134 países, 67 organismos internacionais, né? Ela vai ser extremamente importante naquele contexto da criação do Sistema Único de Saúde brasileiro, que vai influenciar então o movimento da reforma sanitária, da segunda reforma sanitária no Brasil, que por sua vez vai levar à construção da 8ª Conferência Nacional da Saúde e que esses elementos serão levados para a Assembleia Nacional Constituinte, que vai criar então a Constituição Federal de 88 e criamos o SUS. Então, tudo aquilo que nós estudamos na aula anterior, na aula de história, principalmente na parte específica da nova república, com a criação do SUS, né? Nós vamos ter aqui como os principais pensadores, os principais elementos intelectuais para fundamentar aquilo que nós temos no Sistema Único de Saúde hoje no Brasil. Então, essa conferência de Alma-Ata, ela fundamenta nesse processo de conhecer as iniquidades para combater essas iniquidades em vários fatores da vida humana, sejam esses fatores psíquicos, sejam esses fatores sociais ou sejam esses fatores biológicos. Então, o termo iniquidade é tudo aquilo que prejudica o ser humano, né? Esse termo pode ser utilizado para outros elementos. Por exemplo, se você tem aí, de certa forma, alguma formação religiosa, você vai identificar, principalmente no cristianismo, que quando falamos em iniquidades, associamos direto a iniquidade ao pecado. Ou seja, isso significa que é algo que vai contra o ser humano, que impede o ser humano do seu relacionamento com Deus e, obviamente, de entrar aos céus. Portanto, a iniquidade é algo que prejudica a alma. Da mesma forma, quando nós trazemos esse termo para o campo da saúde, a iniquidade também vai trazer para o ser humano algo que prejudica a sua saúde em si. E isso leva em vários fatores. Fatores biológicos, fatores sociais e fatores psíquicos, né? E fatores psíquicos. É por isso que nós temos todas essas utilidades. Por isso, resumidamente, então, nós podemos afirmar que atualmente nós temos uma multicasualidade, entendemos assim, né? São vários fatores biopsicossociais. As iniquidades prejudicam o ser humano em todas essas suas referências, em todas essas referências. Isso tanto é verdade que vai ser colocado para nós como principal referência essa relação do processo saúde e doença com diversos fatores, né? E o combate a essas iniquidades, porque nós temos que combater essas iniquidades, vai ser colocado no primeiro momento na própria Constituição Federal de 88, né? Lá no campo da própria saúde de nosso país, mais especificamente no artigo 196, que vai dizer assim, ó, a saúde é direito de todos e dever do Estado, beleza, garantindo mediante políticas
sociais e econômicas. Opa, então a saúde é garantida mediante políticas sociais e políticas econômicas. Ela não é garantida somente mediante políticas medicinais, políticas focadas apenas e exclusivamente no campo da saúde. Não, porque foi percebido que a saúde pública ela é formada mediante fatores biopsíquicos sociais. Então é necessário levar em considerações ações sociais e ações econômicas de toda a sociedade brasileira. Para quê? Para que vise, ao que a Constituição diz, para que vise a redução dos riscos de doenças. A redução dos riscos de doenças, ou seja, estamos combatendo as iniquidades, aqueles fatores que prejudicam a saúde humana, tá? Combatemos as iniquidades nos aspectos sociais e nos seus aspectos econômicos, entre vários outros possíveis, inclusive nos seus agravos universal e igualitário, através das ações da sua promoção, proteção e recuperação. É o que eu chamo de tripé do Sistema Único de Saúde: promoção, proteção e recuperação, que é um assunto que vamos ver melhor lá na 8080/90. O que nós precisamos entender aqui é que essa relação das iniquidades é algo que precisamos combater, e ela está em vários fatores, muito além de uma única causa, que seria a própria doença em si, mas sim os fatores que estão em volta do ser humano. Beleza? Tranquilo? Show, show, show. Compreendendo então essa definição, nós precisamos entender que essa definição será compreendida por vários organismos. E cada um desses organismos vão caracterizar o que eles entendem por determinantes sociais da saúde. Isso mesmo. Quando falamos em determinantes sociais da saúde, é necessário perceber, para fins de prova, quem está falando sobre esses determinantes, porque cada organismo vai aplicar a sua definição específica dos determinantes. Nenhuma delas foge desse conceito que eu apliquei agora com você. Porém, todas elas têm a sua própria forma de entender esses determinantes. Aqueles que mais caem em prova são, primeiro, a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais de Saúde. Eles me dão uma definição do quais são os determinantes sociais. Além da Comissão Nacional de Determinantes Sociais de Saúde, né, ainda a própria 8080/90 também vai nos dar ali um conjunto de determinantes e condicionantes. Ela chama assim determinantes e condicionantes, que é uma definição diferente da comissão, tá? Além dessa, nós temos ainda os determinantes conforme a perspectiva de microdeterminantes e macrodeterminantes, que é essa tabelinha, né? Essa pizza cortada aí, beleza? Tá? Que também vamos entender. E além desse, ainda podemos afirmar que existe os determinantes segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Todos eles estão basicamente se referindo à mesma coisa. Isso é, iniquidades que prejudicam o ser humano. E aí ele diz, quanto mais combatemos essas iniquidades, melhor a saúde do ser humano. Quanto menos combatemos essas iniquidades, pior é a saúde do ser humano. Então, maior é a patologia. É necessário combater as iniquidades. Porém, essas iniquidades aparecem em vários lugares e cada um deles irá definir essas iniquidades de uma forma diferente, tá? Só que, para que a gente entenda bem isso, é necessário a gente perceber que quando falamos em esse processo saúde e doença, uma mesma coisa, ela muda a sua relação com o processo saúde e doença no tempo e no espaço. Como assim, professor? Está confundindo? Não, estou explicando, preste atenção. Se eu pego, por exemplo, ser bem claro, se eu pego, por exemplo, a alimentação. A alimentação é algo bom para o ser humano? Depende. Depende. A alimentação pode ser algo bom ou pode ser ruim. Se é uma alimentação ruim, né, ela vai gerar doenças ao ser humano. Se é uma alimentação boa, vai gerar saúde para o ser humano.
Tranquilo isso. Mas qual é a relação que essa alimentação tem para com a sociedade? Depende do tempo e do espaço. Se eu estou falando no Brasil, por exemplo, na década de 70 e 80, o maior problema que a sociedade tinha com a alimentação era a fome e a ausência de segurança alimentar. Não existia segurança alimentar no Brasil. Né? Os alimentos eram produzidos de qualquer maneira. Né? Isso gerava uma insegurança alimentar e, consequentemente, maiores doenças eram gerados também por conta desse fator. Beleza? O tempo passou e o tempo passando melhoramos e melhoramos fortemente a nossa segurança alimentar, também reduzimos drasticamente a fome em nosso país. Então, professor, hoje nós não temos mais problema com a alimentação? Na verdade, mudou o problema, porque a alimentação ficou tão fácil hoje no Brasil que gerou, por exemplo, a obesidade. A obesidade é uma correlação do processo saúde e doença focado à alimentação. Então, uma iniquidade dada pelo mesmo alimento. Então, o alimento, pela sua ausência, pode gerar algum tipo de doença, né? Também, pelo seu excesso, pode gerar algum tipo de doença. Beleza? Sendo assim, é necessário sempre verificar o processo social, econômico, cultural, a qual aquele mecanismo, aquela estrutura se encontra na relação com o processo saúde e doença. Então, a alimentação é necessariamente uma equidade? Não. Mas a alimentação pode se tornar equidade? Pode. Pode quando? Na sua ausência, na sua insegurança ou no seu excesso. Tá? Ou outros fatores que eu desconheça. Mas é necessário sempre analisar isso como um elemento social, porque assim nós vamos verificar qual é o melhor processo que podemos tomar como Estado, né, para melhorar a saúde desta população. Beleza? Partindo daí, dessa compreensão, vamos entender quais são os conjuntos desses determinantes conforme cada um deles. O primeiro que nós vamos ver é a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais de Saúde. Qual é o conjunto para eles? São conjuntos bem genéricos. Eles não dizem exatamente, é isso. Não, eles usam termos genéricos. Eles falam assim, ó, são determinantes os fatores sociais. Genérico, fator social pode ser um monte de coisa. Fatores econômicos. Genérico, pode ser várias coisas. Fatores culturais. Genérico, pode ser várias coisas. Fatores ético-raciais, também genéricos, podem estar influenciados por várias coisas. Psicológicos, genérico, por várias coisas. Comportamentais, genérico. Beleza? Todos esses elementos são determinantes sociais da saúde. Só que esta lista, esse conjunto de definição, é dado pela Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais de Saúde. Tudo bem? Beleza? Ok, a partir daí, nós vamos entender que há outras definições desses conjuntos de determinantes sociais. Entre essas definições, uma das que mais cai em prova é a definição que se encontra na 8080 de 1990, 8080, né? Lei Orgânica da Saúde, uma das leis orgânicas da saúde de nosso país, que vai definir esse conjunto de determinantes sociais por um outro nome. Ela vai chamar de condicionantes e determinantes da saúde. Então, esse termo condicionantes e determinantes é um termo utilizado na 8080. Beleza? Tá? E o que ela vai falar sobre isso? Ela fala da seguinte maneira, eu organizei aqui embaixo melhor, quais são os determinantes e condicionantes para ela. Ela, diferentemente da comissão, a 8080 ela é mais específica. Ela não é genérica, ela não fala assim, fatores culturais. Não. Ela fala assim, ó, alimentação, que é o exemplo que eu te dei. Alimentação. Alimentação é um fator, ela é mais específica. Moradia, também é um fator. Moradia pode gerar qualidade de vida para o ser humano, ótimo, isso vai gerar saúde, mas uma moradia mal construída ou a ausência dessa moradia, né, ou em condições
sanitárias péssimas, pode gerar ali uma iniquidade, né? Um processo ao qual gere mais doença do que saúde. Então é algo mais específico. E ela me dá um rol disso. Então fala, ó, moradia, o próprio saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer, o acesso a todos os bens e serviços essenciais. Esse rol da 80-80 é um rol exemplificativo, ela não está taxando, fala é só isso. Não, ela entende que todos esses são determinantes e condicionantes e é algo específico a ser analisado, tá? São condicionantes e determinantes específicos a serem analisados, tudo bem? Ela ainda vai a compreensão desses determinantes e desses condicionantes, conforme então a 80-80, vai ajudar no bem-estar dessa população, ou seja, vai ajudar ali na qualidade de vida dessa população, combatendo então as iniquidades, certo? Dando melhor qualidade de vidas, tanto às pessoas quanto à coletividade, tanto de forma individual quanto de forma coletiva, no seu aspecto físico, no seu aspecto mental e no seu aspecto social, biopsicossocial. Beleza? Fechou? Show, show, show. Essa é a perspectiva da 80-80, que é diferente em terminologias da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde. Eles estão dizendo exatamente a mesma coisa, mas é importante você saber que as terminologias utilizadas são diferentes, porque o examinador pega uma e afirma que é de outro. É por isso que você tem que saber que são diferentes. Beleza? Tá? Preste atenção nisso. Ok. A próxima que nós vamos ver é dos microdeterminantes e macrodeterminantes, que são de uns alemães, né? O Dahlgren e o Wiltord, não sei falar o nome desses caras não, tá? Mas eles criaram um modelo de determinantes sociais da saúde que identifica esses determinantes, né? E o seu processo de relação saúde, no seu processo de relação saúde-doença, de combate às iniquidades, né? De uma forma mais proximal ou uma forma mais distante, né? Do ser humano. Quanto mais próximo, mais proximal estiver esse determinante social, né, mais fácil é o combate às iniquidades. Quanto mais distante estiver esse determinante social, mais difícil é o combate às iniquidades. Mais macro é. Então, microdeterminantes são aqueles que estão próximos, proximais, e macrodeterminantes são aqueles que estão distantes do ser humano, mas também interferem, obviamente, na vida do ser humano. Quanto mais micro, mais fácil o ser humano agir e resolver aquele problema, né? Aquela iniquidade, melhorando a sua qualidade de vida. Quanto mais macro, mais difícil é para o ser humano, mais depende de uma conjuntura internacional do planeta Terra para resolver aquele problema. Beleza? Tá? E aí ele me dá esse desenhozinho aqui que define bem o que ele está querendo dizer. Então nessa bolinha aqui, ó, nessa bolinha, é o que ele chama de proximal, é o mais próximo. Tá? E depois o que está mais próximo da bolinha também são proximais, só que estão indo para o que é mais distante, tá? Mais macro, certo? E assim até chegar nos mais macros de todos, que é exatamente essa borda, né, aqui deste gráfico, beleza? Então ele fala, por exemplo, entre os fatores micros, idade, sexo e fatores hereditários, são os mais micros de todos. Depois, estilo de vida e dos indivíduos. Estilo de vida, quer ver? Como que é o estilo de vida do concurseiro? Não é muito bom não o estilo de vida do concurseiro? Você não acha não? Tá bom. E o estilo de vida do concursado? Mudou de figura? Do concursado é melhor um pouquinho? Entendi. Então o estilo de vida interfere na vida do ser humano? É óbvio que interfere. O estilo de vida tem muito a ver com a própria estrutura do ser humano. Óbvio que também na conjuntura a qual ele está envolvido, mas está muito próximo ao que o ser humano é e como que ele tem a sua própria estrutura de vida. Beleza? Sendo assim, né, isso aqui é também o que nós podemos identificar como mais
microdeterminantes. Depois, redes sociais e comunitárias, com quem você se envolve, né? Também entra. Aí depois, fazendo o link entre o que é micro e o que é super macro, né? Aí ele me cita várias coisas. Ele vai citar, por exemplo, aqui, produção agrícola e de alimentos, educação, ambiente de trabalho, condições de vida e de trabalho, desemprego. O desemprego é um determinante social? É óbvio que é. Né? Da mesma forma que o emprego também é um determinante social, certo? Uma condição de trabalho adequada é um bom determinante? Sim. Inadequada é um mau determinante, tá? Então, se é inadequada, podemos identificar como iniquidade? Sim, podemos identificar como iniquidade. Então, temos que combater? Sim, temos que combater. Perfeito? Da mesma forma, qualquer outra coisa, né? Educação. A educação é um bom determinante? Sim, é um bom determinante. E a má educação? Aí já é um mau determinante. Então, é uma iniquidade? Sim. Então, podemos combater? Podemos combater. Não só podemos, como devemos. Isso é um fator social? Sim, é um fator social. Então, ajuda na saúde? Sim, ajuda na saúde. Perfeito? Então, são determinantes e condicionantes como um todo. Depois ele cita água, esgoto, serviços sociais de saúde, habitação, tá? E por fim, como mais macro possível, que eu sozinho não consigo interferir, você sozinho não consegue interferir, tá? A não ser que você seja alguém extremamente poderoso nesse planeta Terra, tá? Isso depende de uma conjuntura internacional de diversos agentes políticos, econômicos do planeta inteiro, que são as condições socioeconômicas, culturais e ambientais em geral. Isso são macrodeterminantes, interferem sim na vida das pessoas, então são determinantes sociais da saúde sim, só que são macros, são mais distantes, né, desta sociedade, são distais, são distantes desta sociedade. Beleza? Fechou? Show, show, show. E o último conjunto de determinantes sociais que de vez em quando cai em prova é a definição da Organização Mundial da Saúde, a OMS. A OMS também define os determinantes sociais. Só que ela define esses determinantes em dois grupos. O primeiro grupo é o que ela chama de estruturais e o segundo grupo é o que ela chama de intermediários. Estruturais e intermediários, tá? O que é isso? Certo. Aqui, para que a gente compreenda bem, eu vou usar um conceito que você já deve ter ouvido, né? Não sei qual é o seu conhecimento sobre esse conceito, mas você já deve ter ouvido ele pelo menos alguma vez na vida, que é, por exemplo, o conceito de racismo estrutural. Já ouviu esse termo? Racismo estrutural. Esse termo diz, então, que o racismo está dentro de uma estrutura cultural da sociedade. Beleza. Racismo é algo que prejudica a vida das pessoas? Sim, prejudica. Portanto, é uma iniquidade? Sim, é uma iniquidade. Beleza? Tá? Tudo isso que está associado na cultura das pessoas, a OMS vai chamar então de determinantes estruturais, como, por exemplo, o racismo estrutural. Beleza? Essa percepção, né, ele pode aplicar em várias coisas, como, por exemplo, né, a questão de distribuição de renda, a própria discriminação, entre outras. É algo que está entranhado na cultura da sociedade, tá? Então, são determinantes estruturais, certo? Os determinantes intermediários de certa forma, até mesmo consequência das estruturais, certo? Que é até mais fácil agir porque você age pontualmente contra eles e não contra uma estrutura inteira, tá? Os intermediários vai ser aqueles mais ligados diretamente ao próprio indivíduo e não à cultura de uma sociedade. É por isso, então, como exemplo aqui, né, você vai ter, exemplo, a moradia, né, fatores psicossociais, fatores comportamentais, biológicos, né, são fatores mais vinculados ao próprio indivíduo. Isso aqui é o que a OMS vai chamar de intermediário. Então, a OMS, quando fala em determinantes sociais, ela vai dividir entre determinantes estruturais e determinantes intermediários. Essas são as 4 definições de grupos que costumam mais cair em prova e que eu recomendo você compreendê-las, tá? E saber que elas têm definições distintas. Certo? E para concluir, é óbvio, para que os determinantes servem? Né? Para que nós temos que conhecer esses determinantes? Uai, eles servem para isso aqui.
para, conhecendo eles, reduzir as iniquidades. 2, reduzindo as iniquidades, gerar um melhor bem-estar, a saúde, né? Um maior desenvolvimento, né? No campo da saúde, um melhor bem-estar. Quanto melhor qualidade de vida, melhor saúde as pessoas têm, tá? Promover o combate às prioridades sociais. Certo? O que é prioridade? Nós temos esses determinantes, temos essas iniquidades nesses determinantes. Quais são as prioridades? Temos que combater mediante prioridades, tá? Identificar as prioridades e ir resolvendo essas iniquidades, melhorando melhor saúde de vida para as pessoas, gerando então o que nós podemos chamar de igualdade em saúde, né? Igualdade em saúde, eu até mesmo aqui aplicaria o termo equidade, né? Atendendo todos dentro das suas respectivas necessidades, beleza? Então, igualdade em saúde é para isso que serve os respectivos determinantes sociais da saúde. Gostou dessa aula? Lembre-se que essa é só aula teórica. A de exercício está no link 3, aí abaixo, tá? Juntamente com todas as outras aulas, os conteúdos de todas as outras aulas teóricas. O link 1, logo aí abaixo, é o link do material em PDF de apoio a essa aula, esse material que você acabou de ver em tela. E o link 2 é o link da playlist que se encontra logo aqui abaixo. Lembre-se que aqui em cima, você vai ter a aula de história, que é a aula anterior a essa, eu coloquei aqui em cima, e aqui também vai ter aula de saúde na Constituição Federal, que eu estou colocando aqui também para você, beleza? Tá? Então vai lá, assiste essas aulas, que são as aulas teóricas gratuitas aqui no YouTube para você, dando continuidade então aqui ao curso de Sistema Único de Saúde do Brasil, te dando um melhor emprego. Amém? Amém, Senhor, amém. Valeu e até a próxima aula. Tchau, tchau.